Irmãos, amém. E se não tiver? Eu tinha que dizer isso. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Essa é mais uma daquelas noites lindas em que o Senhor preparou para nós, né? Eu costumo dizer que a ceia do Senhor é uma das festas mais bonitas da igreja. E eu não digo isso porque é bonito ou porque eu queira satisfazer a ninguém, mas é porque é muito profundo. A ceia, todo o ato da ceia, tudo é muito profundo. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Louvado seja o teu nome, Senhor, que maravilha. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número 15. Quem achou, diga amém. A partir do verso 1, está escrito: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que eis de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíam sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-las-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Parte A do verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno da fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Aliás, completo. Naquele mesmo dia, parte A, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado
esta terra. Amém? Queridos, esse texto nos fala um pouco da história de Abraão. Abraão, chamado de o pai da fé. Não tem como desvencilhar Abraão da fé. Não tem como separar Abraão da fé. As três maiores entidades, vamos dizer assim, no mundo, religiosas, têm a Abraão como referência da fé. O islamismo, o cristianismo, tem a Abraão como entidade que representa a fé. Mas como Abraão chegou a ser referência para o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, até os dias de hoje? Para entender isso, a gente precisa voltar ao capítulo de número 12 do livro de Gênesis. No capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Abraão ainda não é um personagem principal dessa história. Fala muito mais do seu pai, Terá, da terra em que eles viviam, Ur dos Caldeus, uma terra que não se falava muito de um só Deus. Aliás, não se falava disso. Era uma terra monoteísta? Não, era uma terra politeísta. Era uma terra que adorava vários deuses. Alguns estudiosos, não a Bíblia, mas alguns estudiosos acreditam que Terá, pai de Abraão, era um fabricante de ídolos. Entendam, naquela época, não se falava de um único Deus. Para todo lugar que se olhava, existia um Deus estranho. Abraão tinha aproximadamente 75 anos. E ele vivia nesse contexto, nessa história. Para onde Abraão olhava, ele via uma estátua. Para onde Abraão olhava, ele via um Deus diferente. Abraão conhecia Deus de todos os tamanhos, de todas as cores, com todos os nomes, mas nunca ouviu falar nenhum deles. Aliás, nunca ouviu nenhum deles falar. Abraão conhecia vários, mas nunca ouviu nenhum deles falar. Até que um dia, Abraão ouviu um Deus que ele nunca viu. Ele via e conhecia vários, mas nunca ouviu deles falar. Mas um dia ele ouviu um que nunca tinha visto. E é bem verdade que a palavra de Deus diz que muita gente ainda nos dias de hoje adora deuses que você olha e tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. É diferente do nosso Deus. João disse na ilha de Patmos, ele tem seus olhos e são como chamas de fogo. O nosso Deus tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mão e apalpa, tem pés e anda, ele tem ouvidos e ouça, e ele está aqui nesta noite. Abraão vive nesse contexto. E ele escuta Deus falar, e isso abala a sua estrutura. Ele escuta Deus dizendo: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te enviar. Abraão não titubeou, ele arrumou as malas e saiu. Não tinha Waze, não tinha GPS, mas ele foi em direção a uma terra cujo Deus mandou que fosse. No entanto, Abraão, ele errou em um ponto. Deus disse: deixe a sua parentela. Mas ele decide levar o jovem, o Ló, né? Só que o Ló, ele também tinha parentes que foram juntos. Mas só se fala de Ló nessa ocasião. O que é que acontece? Abraão, com 75 anos, não tinha filhos. E Ló era seu sobrinho, filho do irmão de seu pai. O pai de Ló havia falecido. Então Abraão olha para Ló e pensa: eu não tenho filhos, e tenho um enorme desejo de ter um filho. Eu tenho um sobrinho que não tem pai. Vou aproveitar e matar um coelho com
2 coelhos com a cachadada só, né? Vou suprir o meu desejo de ser pai e vou adotar o meu filho. E isso é altamente perigoso, quando nós tentamos suprir os nossos desejos com aquilo que não é vontade de Deus. Nós queremos trazer coisas que não são a vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de suprir necessidades internas que nós temos. São profissões que não foi Deus que escolheu. São casamentos que não foi Deus que escolheu. São amigos que abraçamos e levamos para dentro da nossa casa e confiamos e nos dedicamos, mas não perguntamos a Deus se deveríamos ter feito isso. E na frente temos grandes problemas, como teve Abraão com Ló. Porque mais na frente Abraão e Ló já estão ricos. Eles têm muitos rebanhos. Rebanhos de ovelhas, rebanhos de animais. E chega um determinado momento em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a discutir, começam a brigar. Então Abraão chega e diz: sobrinho, meu parente chegado, não é justo que nossos pastores estejam brigando entre si e nem que tenha inimizade entre nós. Então, vamos fazer o seguinte: escolha o lado que você quer ir e eu irei para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ora, Ló levanta seu olhar e vê as campinas que dão para Sodoma e Gomorra. Tudo verde, bem regado, muito bonito. E aí ele olha e se revela: oh, Abraão, meu tio, eu sei que somos parentes e somos muito chegados, mas não me leve a mal, eu prefiro esse lado que é bem regado e esse que é bem seco, prefiro que o senhor vá para lá. Porque quando tomamos decisões erradas, há grandes problemas que nos esperam. Ló saiu, e a Bíblia diz que de tenda em tenda ele foi se acampando cada vez mais perto, até chegar próximo a Sodoma e Gomorra, e ali se estabeleceu. Abraão saiu, e quando chega lá na frente, o Senhor diz: Abraão, para onde tu olhares, toda a terra, até onde tu conseguir ver, eu te darei. Um dia, Abraão está na porta da sua tenda, creio eu, sentado, depois de um dia de trabalho. E alguém chega e diz: Abraão, pois não, Abraão, estou te trazendo uma notícia que não é muito boa. Fale, o que é que aconteceu? Sabe, nós temos 4 reis, e houveram 5 reis, e eu fazia parte desses 5 reis, mas esses 4 reis poderosíssimos deram contra os 5 reis, e os 4 reis nos venceram. E pior, Abraão, eles sequestraram todos os nossos bens. Pior, Abraão, eles sequestraram teu sobrinho Ló. Eles sequestraram teu filho, teu sobrinho Ló. Abraão se levanta e ele imediatamente chama os seus servos. E eu imagino a cena, Abraão perguntando: quantas pessoas tem trabalhando na cozinha hoje? Senhor, tem 10. Mande chamar, traga as panelas, as vassouras. Porque entenda, a Bíblia diz que Abraão era um homem de tendas e de altares, mas não um homem de guerra. Abraão nunca participou de uma guerra, ou nunca havia participado de uma guerra. Meu filho, quantos homens tem cuidando do gado? Senhor, tem 35 homens, traga todos eles. Quantos tem no campo? Tem 40, traga todos. Traga enxada, ciscador, foice, traga o que tiver. O que menos tinha era arma. Afinal de contas, eles não eram guerreiros. Abraão consegue reunir 318 homens. E a Bíblia fala que no meio da noite, Abraão sai com 318 homens atrás de 5 exércitos, 5 reis.
E durante a madrugada, ele os persegue e os destrói. Isso é incrível, sabe por quê? Porque como é que Abraão e 318 homens lutam contra 5 exércitos e vencem essa batalha? É incrível para nós que somos humanos, mas para quem é espiritual entende que não era Abraão e 318 homens, era Abraão, Deus e 318 homens. Com você e Deus, você é a maioria. As suas guerras, as suas lutas, se Deus estiver com você, você é a maioria. Abraão vence a guerra, vence a peleja, e agora Abraão está voltando para sua casa. Aleluia. Eu imagino um Abraão voltando, sua espada do lado, suado, sujo, talvez cheio de poeira, os cabelos desgrenhados, a barba desgrenhada, quem sabe cachingando, ferido, sangrando, salpicado de sangue. E quando ele se aproxima da sua tenda, um rei se aproxima dele, o rei de Sodoma. E ele chega e diz: Abraão, você venceu a guerra. Uma guerra que nós, com 5 exércitos, não conseguimos vencer. Você venceu. Oh, Abraão, todos os tesouros são teus. Mas por que ele estava dizendo isso? Porque os tesouros de Sodoma e Gomorra estavam lá. Os tesouros deles estavam lá. E ele disse: tu podes ficar com tudo, Abraão. Abraão olhou para ele e disse: se os meus servos quiserem ficar, eles têm direito. Mas de você, eu não quero nem um fio e nem a correia de uma sandália, para que nunca você venha me dizer: eu enriqueci a Abraão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha uma promessa de enriquecimento para Abraão. E Abraão sabia que ele seria enriquecido, não pelo rei de Sodoma, mas pelo próprio Deus. Abraão recusou a proposta e guardou a promessa. Muita gente hoje está guardando a proposta e recusando a promessa. Tem muita gente que está deixando que a proposta que vem tome a sua vida, seu coração, sua alma, mas a promessa de Deus, deixa para lá. Ministerialmente, tem muita gente agarrando as propostas que lhe são lançadas e deixando as promessas de Deus para trás. Muita gente quer usar das propostas para aparecer e esquece que o que vai lhe engrandecer na terra são as promessas de Deus. Abraão continua andando, e aí eu vejo uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque Abraão está ferido, está cansado, sujo, maltratado, vindo de uma guerra. Quando ele olha, ele percebe que tem uma mesa. Provavelmente na cabeceira dessa mesa estava sentado um homem, seu nome, Melquisedeque. Sobre a mesa, pão e vinho. Alguns teólogos dizem que isso é uma cristologia ou um tipo de Cristo, já que em Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque não tem pai nem mãe, não se sabe de onde ele veio nem para onde ele foi. Melquisedeque era rei de Salém. Salém mais tarde veio ser Jerusalém, e o rei de Jerusalém, nós sabemos quem é.
é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Agora imagine Abraão, cansado, maltrapilho, rasgado, sujo, ensanguentado, ferido. Ele chega, vê a mesa posta, Melquisedeque, a cabeceira. Não era o encontro de um guerreiro com um rei somente. Era o encontro da terra com o céu. Era o encontro da espada com o cálice. Era o encontro da guerra com o príncipe da paz. Era o encontro do homem com o sacerdote eterno. Eu imagino Abraão chegando, sentando-se à mesa com Melquisedeque. E Melquisedeque lhe oferece pão e vinho. Não era apenas um jantar, era um ato profético para aquilo que está acontecendo aqui hoje. A ceia do Senhor. Foi a primeira ceia na história da Bíblia. Não, no Egito foi a Páscoa, 400 anos depois disso. Essa foi a primeira ceia, apontando para Cristo, apontando para esta noite. Era o encontro da terra com o céu. Naquele dia, Abraão senta-se com Melquisedeque. Pastor, quanto o senhor daria para saber o que eles conversaram? Jefferson, o que eles conversaram? Será que Melquisedeque contou como seria a história do Cristo? Abraão, vou te contar em primeira mão. Eu vou descer a terra, vou curar, vou batizar, vou chamar um povo para me seguir, um povo que ninguém dá nada por eles. Vou morrer, vou ressuscitar, e mais tarde eles vão estar celebrando a ceia e falando desse momento. Aleluia! Mas mais que isso, Abraão, quando está naquela situação, sem que Melquisedeque peça, ele oferece seu dízimo, o dízimo de todas as coisas que ele tem. Melquisedeque não pediu. Foi o primeiro dízimo da Bíblia, e por isso que a Bíblia não está, o dízimo não está no contexto da lei, porque aqui ele é executado antes da lei. Aqui não havia sacerdote segundo a lei. Aqui começava o princípio que está escrito, a profecia de Davi: serão sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E está escrito: você é nação santa, povo eleito, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Por isso eu digo: pais, abençoe os vossos filhos. Mães, abençoe os vossos filhos, porque isso é de grande importância. Pais, jamais amaldiçoem os vossos filhos. Mães, jamais amaldiçoem os vossos filhos. Abraão e Melquisedeque. Aqui, Abraão entende que prestar culto não é só levantar pedras. Sim, porque altares Abraão tinha feito, um em Siquém, um em Betel, um em Hebrom. Mas não é só levantar pedras, é entregar-se para Ele. Prestar culto não é só vir na igreja. É chegar aqui, deixar os problemas do lado de fora e entregar-se para Ele. Prestar culto é chegar aqui e adorar a Deus. Tem gente que nem a boca não dá para Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo, para dizer: Jesus, Tu é bom, Tu és bom, Senhor. Abraão sai dali e vai para a sua tenda. E logo depois,
algo interessante acontece. No capítulo 2, está escrito, no momento do chamado de Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão recebe um chamado, como todos nós aqui recebemos. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. 1. E abençoar-te-ei. 2. Engrandecerei o teu nome. 3. E tu serás uma bênção. 4. E abençoarei os que te abençoarem. 5. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 6. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7. Deus fez um chamado e deu 7 bênçãos para quem recebe o chamado. Saiba de uma coisa: aquele que te chamou é poderoso o suficiente para te guardar, para te abençoar, para suprir as tuas necessidades. Ele te chama uma vez, aleluia, e se você responde, ele te abençoa 7. A bênção sempre é maior do que o chamado. Agora, o interessante é que a bênção não vem depois, antes do chamado, só vem depois. Deus faz o chamado e diz quais são as bênçãos. Porque se Deus falasse das bênçãos, eu aceitaria o chamado, não pelo chamado, mas pelas bênçãos. Entende? Muita gente hoje está aceitando o chamado pelas bênçãos. Não, eu vou porque eu vou pregar em tal lugar e vou receber isso e aquilo outro. Não, eu vou porque a pessoa vai me ver. Não, eu vou porque eu vou ser respeitado. Oh, queridos, muita gente aceitando as propostas do rei de Sodoma e recusando as propostas de Deus. Capítulo 14 de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis, texto que nós lemos, está escrito: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas. Depois dessas coisas, que coisas? Ele saiu de casa, deixou tudo e foi para uma terra que nem ele sabia, confiando na palavra de um Deus que ele nunca viu, mas que o impactou grandemente. Depois de que coisas? De uma guerra, onde ele nunca tinha sido guerreiro. Depois do encontro com o rei de Sodoma e recusar as suas propostas. Depois do encontro com o sacerdote Melquisedeque. Depois de tudo isso, o Senhor disse: não temas. Mas Deus não chegaria para um homem valente e corajoso para dizer: não temas. Ele teria dito: vai nesta tua força, eu serei contigo. Mas ele disse: não temas. Sabe por quê? Porque nessa ocasião, Abraão provavelmente está mais uma vez sentado à porta da sua tenda. E quando Deus fala com ele, ele diz: Senhor, faz 10 anos. Porque quando ele sai da terra de Harã, ele tem 75 anos. Aqui ele está com 85. Ele diz: Senhor, faz 10 anos que tu me prometeu um filho, e até hoje, nada. Essa questão do tempo, essa lacuna entre as promessas de Deus e o não cumprimento da promessa, para Deus não significa muita coisa, porque Ele é atemporal. É inexplicável, mas deixe-me dizer, Ele está vendo você no ventre, Ele está vendo você agora, Ele está vendo você na sepultura ao mesmo tempo. Deus não tem limites, passado, presente e futuro. Não me peça para explicar isso, porque senão Ele não seria Deus. Mas essa questão do tempo nos machuca, nos amarrota,
Esperar, Senhor, até quando? Foi isso que Abraão disse. Abraão estava lá dizendo: Senhor, com 10 anos a mais, eu não sou mais aquela criança, eu não sou mais aquele menino, eu não tenho mais as mesmas forças, eu não tenho mais o mesmo gás. Se vier outra guerra daquela, eu pereço, Senhor. Eu pereço, não tenho mais forças. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que tenham dito isso para o Senhor: Senhor, eu não sou mais um jovem, eu não sou mais uma jovem, eu não suportaria mais aquela enfermidade, nem aquele problema no meu casamento, eu não suportaria mais. Eu não suportaria mais outra guerra daquela. Mas deixe-me dizer o que Deus fala para Abraão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Aleluia! Eu vou terminar, mas antes eu quero falar. Deus é o seu escudo. Deus poderia ter dito para Abraão: Abraão, eu sou a tua espada, eu sou a tua flecha, eu sou a tua lança, que são armas de guerra. Mas não, ele disse: eu sou o seu escudo, que é a arma de defesa. Eu sou a tua defesa. Aleluia! Tu não vais precisar guerrear, porque eu vou guerrear por ti. Eu sou quem te defende. Te defendo das línguas, das calúnias, das injustiças. Sou eu que te defendo. Interessante que o escudo é uma arma de defesa, mas nunca está atrás, sempre está na frente. A gente podia imaginar que a arma de guerra deveria estar na frente, de ataque, mas não, a de defesa sempre está na frente, o escudo. Sabe por quê? Porque essa é a realidade da história. Por mais que nós façamos, é Ele que nos dá a vitória. Em 1 Crônicas, capítulo 14, 1 Crônicas, capítulo 14, Davi está cercado pelos filisteus. E Davi vai consultar a Deus, diz: Senhor, os exércitos dos filisteus são bem maiores do que os nossos. O que vamos fazer? Vamos à guerra? Vamos vencer? Vamos perder? E Deus diz: Davi, te esconde debaixo das amoreiras. Tu e os soldados, debaixo das amoreiras. Eu vou te dar um sinal. Quando tu vires e ouvires a zoada de um exército marchando e cavalos cavalgando sobre a copa das amoreiras, você pode ir, porque eu já dei a vitória. Aleluia. E Davi fica lá debaixo. De repente, as copas das amoreiras começaram a se mexer. Barulho de soldado, barulho de cavalos. Nas copas das amoreiras, Davi se levantou e foi. Quando ele chegou lá, todo o exército estava destruído. Eles se mataram uns aos outros, se destruíram uns aos outros. Deus havia dado a vitória sem Davi puxar a espada. Aí Davi diz: olha, aí Deus diz: olha, Davi, fica despreocupado.